Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui do nosso Esquenta Dama Brasil Summit 2025, que está acontecendo toda quinta-feira já há um tempo, para já preparar as pessoas para o grande evento que vai ser agora semana que vem, na próxima quarta-feira, exatamente uma semaninha para as pessoas estarem lá com a gente, presencial em São Paulo, tá? No final do encontro aqui, eu vou falar um pouquinho mais para vocês de como que vocês podem, participar e tudo mais. E assim, quero agradecer a todas as empresas que estão patrocinando esse grande evento de dados, tecnologia, IA, que é a Atra, a DevTrends, a Agavar, a Informática, que inclusive está aqui o nosso convidado especial aqui nos bastidores, a OS Tecnologia, a Cellbet, a Kitec, a BLR Data da Corp e o apoio também, né, de algumas empresas como o Instituto Information Management, a BInfo, a Ksoft e outras que estão nos apoiando aí nesse a propagar um pouco desse conhecimento maravilhoso, tá? E deixar de delongas aqui, eu quero chamar no palco nossos dois convidados de hoje, Alan Kisberg e Carlos Salvador. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Wagner. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Tudo Maravilha, bem? é um prazer ter vocês aqui com a gente, né? E daqui a pouquinho tá chegando o Manuel também, representando o Dama Brasil, que vai estar com a gente aqui ao vivo para a gente bater um papo. Mas antes da gente conversar, ô Carlos e Alan, primeiro eu quero assim, agradecer a disponibilidade de vocês de estar aqui e para também vocês falarem para a gente um pouquinho. Vamos começar aqui pelo Carlos, que está aqui à nossa esquerda. Quem é Carlos Salvador? Fala para a gente, Carlos. Ok, Wagner. Bom, o Carlos Salvador é um profissional aí que atua na área de tecnologia, né, há mais de 25 anos, e especificamente na área de dados, né, há 20 anos, né, então tenho acompanhado bastante aí das tendências. Hoje, né, eu trabalho na informática, né, eu sou responsável pela área de engenharia de vendas, né, para a América Latina, e bastante focado, né, no entendimento aí das demandas dos nossos clientes em relação, né, à gestão de dados e transformando isso em, né, em soluções para os problemas específicos de dados de cada empresa. Que maravilha. Vamos ter um papo bem bacana hoje aqui para ver a visão de vocês, Carlos. É isso aí. Vamos lá, Alan Kisberg. Falei certo, Alan? Fala para mim aí. Certíssimo, Alan Kisberg. Tudo bem. Bom, eu sou gerente da área de governança e gestão de dados. Eu estou na Icatu há 16 anos, já atuando na área de dados há uns 10 anos, e há alguns anos atrás a gente assumiu aí o desafio de implantar aqui o programa de governança na Icatu, e estamos atuando aí nesse desafio com aí a gente vai conversar aqui no nosso papo, falar um pouquinho das quais são as pedras que a gente tem que desviar, falar um pouquinho da implantação de um programa de governança. Temos também o apoio da informática aqui na Icatu, e acho que vai ser bem legal esse papo. Obrigado pelo convite, Wagner e Carlos. Que fantástico. É isso aí, gente. E a ideia hoje aqui é a gente bater um papo descontraído mesmo, lembrando que quem está assistindo pela plataforma pode colocar suas perguntas no chat, tá? Quem está nas redes sociais, a mesma coisa, no YouTube, no LinkedIn, pode colocar a pergunta no chat que nós vamos aqui falar um pouquinho sobre elas também, tá? E para quem quiser o certificado de participação, que está nas redes sociais, vem para Digital Edu, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito lá, acessa a live dentro de Digital Edu ao vivo e vem para cá, que vai ser um prazer, tá? E assim, antes de começar, eu não vou direcionar, eu vou direcionar aqui porque vai ficar mais fácil. Primeiro eu vou começar aqui com o Alan, depois passo para o Carlos, e a gente pode complementar a resposta um do outro, tá? Então não tem muita particularidade, é para essa pessoa, porque a gente não vai focar na empresa específica, né? Não é o foco aqui, é mais sobre o mercado, tá? Então, assim, a primeira pergunta que eu preparei para a gente aqui, né, é tipo assim, as empresas hoje brasileiras, elas estão realmente prontas
para usar dados de forma estratégica? Ou ainda, né, estamos presos em planilhas e sistemas fragmentados? Qual que é a visão de vocês? Começando aí pelo Carlos. Carlos ou Alan? Pelo Carlos ou Alan? Alan, Por desculpa. ordem alfabética, Alan. Vai lá, Alan. Então, na verdade, tem alguns que eu percebo, né? Alguns Pode ser grupos por já você, estão... Alan. Começamos por ordem alfabética. Tá bom, tranquilo. Então, o que a gente percebe hoje, né, com essa pergunta que é bem interessante, se a gente já pode usar os dados de forma estratégica? Eu acho que, olhando o mercado, tem umas empresas que elas já estão com um pouco mais avançadas, com uma maturidade um pouco maior. Se olhar grandes bancos, se você olhar a parte de varejo digital também, já consegue consumir muita informação e consegue já atuar com inteligência artificial. Mas a grande maioria, e aí me coloco nesse, a gente ainda está no meio do caminho, né? A gente já consegue, a gente já saiu das planilhas, já temos uma parte de tecnologia estruturada, já temos Lake, já temos alguns aplicativos até de consumo de BI, de Analytics, e estamos aqui agora na construção de todo esse programa de governança, com aculturamento. Eu acho que esse é o grande desafio, e também ainda olhando para o mercado, as empresas menores, que aí sim, ainda percebo muitas empresas ali que estão presas com as planilhas, que ainda não estão com essa estrutura tecnológica prontas aí para atuar com inteligência artificial, principalmente, né, consumindo os dados. Tem muitas que acabaram indo na hype, né, o Alan e Carlos, e estão presas hoje nessa busca, qual que é a solução ideal, e não fixa em uma coisa só. Então tá ali experimentando de tudo e não fazendo nada, né? Eu não sei se isso acontece. E você, Carlos, tem alguma colocação? Com certeza. Com certeza. Tá me ouvindo? Eu tô sofrendo um pouco aqui com a conexão, não sei o que está acontecendo, mas inclusive não estou vendo vocês mais. Vocês me escutam bem? Você está vendo a gente, Carlos? A gente escuta bem você. Atualiza de novo, Carlos. Faz aquela atualização do F5. Tá. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui. Então, de novo. Tranquilo. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui. Então, assim, né, Alan, até para mudar da pergunta, para ele chegar, eu vejo que muitas empresas estão presas ainda nessa solução, né? Pode falar. Então, acho que, aí, tentando fazer uma conclusão, né, essa mentalidade para consumo de dados, ela vem crescendo, né, as empresas estão investindo, principalmente por causa dessa corrida de transformação digital, né, impulsionada, tem muita concorrência digital, e aí tem toda uma infraestrutura que precisa ser estruturada, ainda mais em médias empresas, grandes empresas. Eu acho que daqui a um pouquinho a gente também pode falar que tem muitas empresas ainda com sistemas legados, que tem que fazer toda uma relação de dados entre eles, tem essa dificuldade que a gente tem que ver como vai superando essas dificuldades para conseguir implantar essa governança que a gente busca. É isso aí. Eu acho que, né, um dos grandes gargalos que a gente tem aqui, né, é a qualidade dos dados, realmente, do que você tem dentro das suas bases. Sim. Todo esse tratamento com a governança é fundamental para a gente avançar no uso dos dados aí, com confiança, com qualidade. Mas aí a gente tem que enfrentar... Temos desafios, né, Wagner? E uma coisa que eu vejo também, assim, as empresas, elas estão muito focadas em ferramentas, sabe, Alan? Primeiro, ela acha que a ferramenta é a solução do mundo, a solução do universo. E ela esquece a parte processual, que é o processo em si. E como eu costumo falar isso, né, quando eu bato papo sobre tecnologia, não adianta você pegar uma solução maravilhosa, linda, fantástica, aquela que é a bambambam do mercado, eu tenho dinheiro, eu vou pagar isso, vai resolver minha vida. Se você comprar simplesmente a solução ferramental, não, nada vai resolver. Vai ficar igual só que porém moderno. E se tiver algum buraco, alguma brecha, alguma coisa que
que esteja fora e um pouco imperceptível, mas que seja um gargalo, esse gargalo vai aumentar muito mais. Então, você vai ver ali os problemas que vão acontecer. Então, o ideal é as empresas contratarem uma consultoria antes de fazer alguma coisa, né? Se ela não tem técnicos profissionais internos próprios. Isso é um dos pontos, né, claros para a implantação, é realmente trazer uma consultoria com conhecimento específico para dar esse apoio na implantação do programa, que eu acho, inclusive, fundamental, né, para uma empresa com pessoas com experiência para apoiar todo esse desenvolvimento. E o que a gente, né, você deve ter escutado em todas os webinars que você fez com a governança, pessoas, processo e tecnologia. A tecnologia, a empresa que vai ter mais recursos vai conseguir vai colocar um data lake, vai colocar uma solução de governança, que já tem algumas excelentes no mercado, só que se você não tiver todo o fluxo de aculturamento, todo esse preparo das pessoas, você não vai conseguir. Acho que o Isso Carlos aí. conseguiu voltar. Duplicou agora, né? Entrou Carlos e Leandro. Grande Leandro, Dama Brasil na área. Carlos, está ouvindo agora? Eu acho que não tá tendo um lag entre a gente falar e ele ouvir. Acho que faz o seguinte, entra pelo celular. Ô, Leandro, olha se ele te ouve. Às vezes, quando tá com problema assim, escuta só uma pessoa, não escuta as outras. Carlos, está escutando? Eu acho que ele não... Agora sim. Tá agora estou escutando. Vocês me escutam? Tá ouvindo? Sim. Uma opção, Carlos, é você entrar pelo celular, tá? O celular funciona às vezes muito bem, tá? Fica a seu critério, tá? Então, só repetindo a pergunta aqui, até para dar oportunidade primeiro pro Leandro aqui falar. Quem é o Leandro? Fala pra gente, Leandro. O pessoal saber aqui quem é o Leandro. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Eu sou Leandro Coelho. Hoje eu ocupo a posição aí de VP do Dama, né? Já são 2 décadas trabalhando com tecnologia e em especial a minha paixão, né, por dados. E estamos aí a cada dia contribuindo com a comunidade e trabalhando no fomento, né, da governança no Brasil, governança, arquitetura, né, todos os temas relacionados aí ao universo de dados. Maravilha, excelente. Eu vou mandar uma mensagem pro Carlos aqui, para ele poder entrar pelo celular, tá, gente? Então, já ele está entrando aqui de volta, tá? Aí vamos passar assim para... Tá me ouvindo? Não sei se eu fiquei sozinho. Hoje parece que tá tendo alguma instabilidade no... Você tá me ouvindo, né, Leandro? Eu estou ouvindo bem. Para mim tá excelente aqui. Tem algum comentário? Tô achando que tá tendo alguma... Deixa eu mandar para ele aqui, alguma estabilidade na plataforma. Pessoal, se ali. puder fazer algum comentário aqui para ver se eu estou conectado. Alan, você está... Mandei mensagem para ele aqui, ó. Eu acho que ele não escuta. Aí. O Carlos agora tá ok. Leandro, tá me ouvindo? Sim. Acho que algum problema aqui no... o Carlos passou agora o problema pro Alan. Será que foi aqui? Aqui aparentemente o sinal tá ótimo. É só atualizar a tela, o Carlos. F5. O Alan, quer dizer. Você tá... O Leandro, o Wagner... o Carlos entrou pelo celular. Entrei pelo celular. Tá tendo um lag. E travou tudo, tá, Carlos? Caiu o Wagner também. Não, então não. Foi culpa minha. Não, você tá me vendo, né, Carlos? Tô tranquilo. Agora entrou. Já ia mandar mensagem, mano. Alan, você tá vendo agora, né? Eu tô. Tá, beleza. Tranquilo. Então, gente, é o seguinte, vamos assim, até a pergunta que nós fizemos antes, vou refazer ela aqui pro Carlos e o Leandro também, né, tá dando a contribuição. Que nós falamos o seguinte, se as empresas brasileiras, se elas estão realmente prontas para usar dados de forma estratégica,
Ou ainda estamos presos em planilhas e sistemas fragmentados? A minha, aí não sei, começo aqui. Pode. Fica à vontade. Na minha experiência, a resposta seria não, né? Eu vejo ainda muitas empresas que ainda operam em silos, né? Que não compartilham dados, não tem uma estratégia de dados bem definida, né? Apesar, né, desse hype aí do data-driven, né? Se dizem, né, empresas data-driven, mas quando você começa, né, a olhar mais no detalhe, não tem capacidades de dados bem definidas, né? Não tem uma estratégia de dados clara, tá? Então, com exceções aí, o Alan comentou um pouquinho sobre o setor financeiro, né? Varejo, as grandes empresas hoje já têm isso, de certa forma, bem resolvido, mas a grande maioria eu não vejo, né, estarem preparadas, né, para serem realmente empresas orientadas a dados e, quiçá, né, agora no hype aí da inteligência artificial, da IA agêntica, né, quiçá utilizarem essas tecnologias aí como, né, o diferencial competitivo, né. Não, bacana. E aí, Leandro? Eu vejo que antes dessa pergunta, né, apesar da gente já falar bastante de dados, né, eu vejo que muitas empresas, né, muitas companhias, elas ainda não têm o dado na sua estratégia de negócio, né. E então, ainda é um processo longo, né, em que as empresas, as companhias, elas estão mudando a visão, né, o paradigma de entender que o dado ele só informava o que já havia acontecido na empresa, né, e agora com o fomento da IA, as companhias, né, os gestores e administradores, eles estão começando a entender que esse dado muitas na atualmente, né, ele não vai só contar o que aconteceu, né. Esse dado ele pode gerar um fomento de negócio, né. E aí respondendo diretamente, né, a gente ainda tem um longo caminho de preparar essas companhias, quando elas tomarem essa decisão, para navegar nesse ambiente do dado, que não é um ambiente simples de você trabalhar, né. Aparentemente, num primeiro momento, parece ser um ambiente mais simples até que o ambiente transacional, mas ele traz uma série de complexidades, né, que eu vejo que, de modo geral, as empresas ainda estão caminhando para entender e desenvolver e desenvolver essa expertise nesse tema, né. Não, maravilha. Na minha visão, e aí corroborando o que o Leandro comentou, né, assim, eu enxergo hoje, dados como, né, o quarto pilar de uma empresa, né? Então, tecnologia, processos, pessoas, e o dado ele precisa ser encarado também como um, né, pilar, né, para os negócios que hoje são praticamente todos digitais, né? Então, como você trabalhar com os negócios que são grande parte digitais sem ter o suporte, né, do dado, né? E esses quatro pilares precisam funcionar, né, em conjunto, né? Então, eu preciso colocar processo em cima dos dados, eu preciso ter pessoas cuidando desses dados, eu preciso ter tecnologia para cuidar desses dados, né? Então, todos os quatro pilares funcionando em conjunto, né, nesse novo, né, paradigma aí das empresas modernas, né? Perfeito. Fantástico, excelente. E assim, até partindo para uma próxima pergunta, que eu até separei aqui para a gente poder discutir, né? E assim, como que, mais focado na governança, tá? É, como que a governança de dados ela pode deixar de ser vista como burocracia, né? E passar a ser um pilar para a inteligência artificial. Aí que vem, porque eu acho que, como você falou, foi o Carlos, eu não lembro, foi o Carlos, foi o Alan, né? Que hoje tudo é digital, não tem jeito. Então todo mundo vai ter que entrar nessa era do dado,
dos dados, independente do segmento que ela está, e também com a IA, né? Então, assim, como que deixar, né? Como que vocês veem isso? Como que a governança pode deixar de ser vista como burocracia? É um desafio, tá? É um É a desafio, pergunta Wagner. de R$ 1 milhão. Hã? É a pergunta de 1 milhão, né? Na verdade, acho que tem algumas, né? Você ter a governança, tanto como, na verdade, aculturar e demonstrar que você, ao invés de ser um engessamento, você está habilitando inovação, trazer. E também tem a questão do empoderamento, né? Você tem que dar empoderamento à governança. E é toda uma estratégia de aculturamento, de construção dos donos dos dados, fazendo parte do negócio, trazendo junto com a estratégia, criar essa estratégia que o Carlos... Acho que tudo vai se encaixando aqui dentro dessa conversa. Você com a estratégia de dados, você com as pessoas corretas, você consegue aculturar e aí consegue demonstrar o valor da governança e tirar um pouquinho desse né, da burocracia. Você não pode isso, não pode aquilo, quem consome o dado, e aí começa toda aquela resistência da implantação da governança. Tem que tomar um cuidado. E aí, novamente, né, quando você vai para o mundo real, você tem que desviar de pedras, de obstáculos, reconstruir rotas. É um desafio aqui você ter esse ponto específico, tirar essa ideia da burocracia para ser um pilar da inovação, né? Um fomentador de inovação. Isso. Isso tem muito a ver, assim, desculpa até cortar aqui um pouquinho antes, o Carlos, é o Carlos que ia comentar aqui, né? Tem muito a ver essa burocracia, às vezes, pela forma que ela é passada internamente na organização, ou não tem ligação com isso? Cara, eu vejo assim, né? Como é que eu penso, né? Foi o Alan que comentou, né? A vida como ela é, né? A vida real, né? A gente tem um mundo idealizado, né? Que a gente entende a governança como um programa, como algo mais robusto, consistente e que com uma abrangência, né? E que efetivamente, né, faz sentido, né? Mas você se depara com a vida como ela é, né? E a vida como ela é, as companhias hoje elas são orientadas a projetos, né? Então, a forma que eu vejo, né, desse valor ser entregue, né, é a governança, ela está sempre conectada a um projeto que por si só já está entregando o valor, né? Então esse casamento, né, onde eu já tenho um fomento, eu já tenho uma iniciativa, a governança ela vai alavancar, ela vai dar segurança, ela vai dar consistência, ela vai evitar, né, retrabalho futuro. E com isso, ela provando o valor, e aí ela não prova o valor dela. Na realidade, né, parece, não sei se o pessoal não vai gostar do que eu vou falar, mas a verdade é que a governança não é a estrela. A estrela é o projeto. A gente tem que trabalhar para esse projeto brilhar. E eu vejo que o nosso valor está nisso, o valor da governança, né? Em dar consistência, em dar apoio e alavancar, dar segurança para que as coisas aconteçam de uma maneira adequada, né? E aí isso vai gerar um fomento dentro daquela companhia, né? E aí esse estigma que a gente tem e que aconteceu em algum momento no mercado, ele vai cair. E eu vejo que já está caindo, né? A gente já está com uma outra visão de governança, né? E, obviamente, eu não estou falando de deixar o conceito, né? Não é isso. É muito mais na forma de implementar, né?
do que abandonar qualquer tipo de conceituação. Não é isso, né? São os mesmos conceitos, mas pensada, uma implementação pensada diferente, com mais velocidade, com mais celeridade, até com mindset diferente, né? De que você é um habilitador. Quando você entronizar isso, né? De que você é um habilitador, muda também a sua perspectiva, né? Porque no final das contas, uma companhia, ela não existe para fazer governança, ela existe para vender alguma coisa, né? Um serviço, e a gente está ali para apoiar que aquilo ali funcione da melhor maneira possível, né? Ô, Leandro, eu costumo comentar com os clientes assim, a governança não é um fim, né? A governança é um meio, né? Ela tem que existir para acelerar algum tipo de iniciativa do negócio, né? E se me permite comentar um pouquinho sobre a minha experiência recente, né? Eu acho que a IA tem sido, especialmente a IA agente, com a IA generativa, tem sido um tremendo catalisador para a governança. Porque pensem comigo, né? Assim, vamos pensar nos dados aí, as empresas que trabalham com dados de maneira tradicional, né? Então, principalmente na parte de analítica, etc. Então, poxa, eu vou analisar meus dados, né? Eu vou ter os meus relatórios, mas eu consigo interpretar de alguma forma. Eu, humano, interpreto os resultados e eu posso aplicar o meu sentimento ali. Ah, poxa, isso aqui eu acho que não está legal, né? Eu não vou publicar esse relatório, né? Eu não vou levar isso para frente. Agora, quando você tem uma inteligência que, de certa forma, né, com a generativa, gera insights, né, gera respostas, e agora com a agêntica que toma ação, né, então, assim, você não tem um humano ali para ser o guarda-reio, né? Então, se os seus dados tiverem problemáticos ou faltantes, né, você vai alucinar o modelo, né? Você vai tomar ações que podem ser ações que vão prejudicar a empresa, né? Então, é até por isso assim, o que a gente tem visto muito, e aí também voltamos aqui ao tópico inicial, muitas empresas que estão adotando a tecnologia, né, partindo para os pilotos de IA generativa, IA agêntica, mas não conseguem colocar os produtos em produção, porque o resultado não é confiável, porque por trás, né, essa fundação de dados não está bem estabelecida, né, o dado não está governado, eu não tenho certeza se eu posso usar aquele dado para o meu algoritmo, eu não tenho certeza se aquele dado está completo, né, se ele representa a melhor visão do meu cliente, né? E aí onde atua a governança, né? A governança ela vai dar essa segurança para que as empresas possam, né, subsidiar esses algoritmos de IA, né, com os dados que devem ser os dados realmente que alimentam, né, essas tecnologias, entendeu? Então, na minha visão, a IA hoje tem sido, né, um grande catalisador e felizmente, né, as empresas têm, né, percebido isso, né, e buscado robustecer, né, o seu programa de governança para criar essas bases que eu comentei. Aí eu fazendo só um comentário, né, Carlos? Essa semana eu estava conversando com um cara de arquitetura de solução, né? Um cara bem técnico, e aí ele falando que, cara, a gente precisa fazer uma classificação do dado para a gente cuidar da IA, para a IA ela ir até certos níveis, e aí do outro lado a gente também tem que classificar quem vai acessar esse dado, né, fazer um cruzamento, né, do perfil que vai acessar contra o dado classificado. Eu falei, cara, velho, para. Você está falando, o nome disso se chama gestão de metadado, né? Então, assim, eu falei, Gestão de privacidade, gestão de eu metadados, né? falei, velho, essa matéria é minha, né? Então, assim, é Sim. legal, é muito legal você ver isso, né? Que eu vejo que as companhias elas estão saboreando ali IA, né? Mas no final das contas, e eu já falei isso, né? Cara, é a governança que sempre existiu, né? É a gente cuidar da classificação do dado, né? Que no final o metadado é que
que a gente só consegue fazer a gestão do dado se a gente tiver um metadado que a gente consiga exercer algum tipo de gestão desse dado, é através do metadado, a gente ter um dado com qualidade, né? E agora, não só com qualidade, agora a gente tem uma outra preocupação, que são os vieses, né? A gente também tem que olhar para isso. Então, assim, só que do ponto de vista de governança, parece uma loucura o que eu vou falar, mas assim, para a governança não tem tanta novidade assim, né? Sim, são as mesmas disciplinas, as mesmas capacidades que a gente já fala há bastante tempo, né? Exatamente, né? Só que agora está mais latente. Foi o que você falou. Foi, cara, agora não tem mais um humano. A gente tem que caprichar no back-office aqui, Na fundação, tem que caprichar na E fundação. caprichar no back-office para garantir que ela vai fazer o que ela tem que ter feito de uma maneira segura, né? É isso. Boa noite, gente. Desculpe o meu atraso aqui, mas estou dentro. Boa noite, Manel. Tá bom? Maravilha, Manel. Ô, Manel, Aproveita e fala tudo pra bem? gente quem é o Manel. Às vezes tem alguém aqui que nos conhece, que eu acho meio difícil, mas Não, acho que todo mundo me conhece bastante. Já é figurinha carimbada, tá? Eu estou o presidente da Dama, tá? E tenho o prazer aí de ombrear junto com o Leandro, com o pessoal todo, o Bexa, com o Santoro, com o Sérgio e com o Gabriel, a Dama, e torcendo para o nosso evento lá do dia 12. Tá? Então, eu gosto, aproveitando essa questão toda, né, eu queria fazer a pergunta, um questionamento, né? Como é que os executivos hoje, aí eu falo para o Alan, que é o executivo de dados da Icatu, como é que hoje o executivo de dados hoje tá falhando, gente. consegue entender, Para mim também. consegue falta de... Oi. Deu uma falha, agora voltou. Melhorou? Gente, hoje nós estamos com a bruxa solta, hein? Voltou, Mas né? acontece. Solta. A bruxa está solta. Vai lá, Manel. O Alan, como é que você percebe hoje, por exemplo, o mercado todo dizendo, 63% dos projetos de IA não emplacam por causa de governança de dados, 70% com problema de qualidade, com os viés errados. Como é que você consegue, você que é o cara de dados e trabalha numa empresa que tem 12 milhões de clientes, né? Como é que você imagina que isso como é que você consegue aí sensibilizar a diretoria e ao executivo lá em cima que isso é um problema e a gente tem que cuidar disso bastante? Como é que você enxerga isso? Esse é um desafio, Manuel, que está aqui permeando o nosso dia a dia. Eu vou fazer um gancho, que eu comentei um pouco antes, mas eu vou fazer um gancho com as falas do Leandro e do Carlos, que as duas trouxeram pontos que exatamente mostram um pouquinho dessa visão executiva, como é que o que a gente precisa fazer para melhorar a percepção ou para esse aculturamento. Primeiro passo que o Leandro comentou bem, quando ele trouxe lá uma fala sobre os projetos que precisam ter a governança, e a gente precisa ter uma demonstração de valor da governança naquele projeto. Então, é como se eu tivesse que fazer um ROI, né, do investimento em governança, do esforço em governança, para cada projeto, trazendo talvez uma demonstração de valor em curto prazo, a médio prazo, que quando você fala em programa de governança é uma jornada aí de longo prazo. E eu preciso demonstrar o valor em curto prazo até para promover a governança e trazer. E a percepção que o Carlos trouxe também, que eu achei interessante, que eu percebo isso aqui na Icatu, é que essas iniciativas de transformação digital e de IA, hoje todos os projetos, agora a gente já está... Todos eles falam, eu preciso ter alguém de governança aqui nesse projeto. Eu preciso ter alguém de governança. E hoje eu estava em reunião, eu falei, estamos no projeto do IFRS 17, estamos no projeto da lavagem de dinheiro, estamos no projeto lá do CRE, então, todos os projetos, né, ou todos não, mas vários projetos, agora já conseguem perceber a necessidade de ter alguém de governança. Mas ainda
é um desafio, Manuel, para a gente, apesar de saber implementar, porque também, como já foi dito, né, a empresa tem silos, é uma empresa de mais de 30 anos, tem silos de dados, tem sistemas legados. Então, tudo isso para a gente estruturar uma governança é uma jornada aí que a gente ainda vai caminhar juntos, Manuel. Manuel, você deve estar no mudo, se estiver falando. Tá no mudo, Manuel. Aí, Vamos lá, agora é pronto. legal, agora ficou legal. Mas, então, cara, mas porque a minha preocupação, aí voltando para aquilo que o Leandro está falando, né, a questão que as pessoas estão descobrindo agora, né, eu considero a questão da governança de dados como, não sei se vocês concordam, mas aquela senoidal, né? Ela teve uma barriga, ela cresceu, depois veio ter uma barriga, e cresceu outra vez com o LGPD, aquela coisa toda, tomou uma barrigada, agora ela foi e cresceu outra vez com a questão da IA, né? E aí, essa visão eu tenho, mas a nossa preocupação básica é como nós vamos fazer para que a gente faça um freio de arrumação nessa euforia. E aí é que eu faço a minha dúvida, eu tenho a minha dúvida, viu o Salvador? Como é que você faz essa como é que você mete o pé no freio dessa euforia? Como é que faz isso, mas, entendeu? Manuel, eu acho que esse é um processo que já vem acontecendo, né? Assim, como você comentou algumas estatísticas aí, as empresas estão sentindo na pele, né? E as empresas que de alguma forma se arriscam a de repente disponibilizar um serviço com uma IA, né, embutida e um chatbot e que não fizeram a lição de casa estão sofrendo danos de reputação, né? Estão saindo no jornal, né? Então eu percebo que aquele só, ou você aprende, né, por você mesmo, dor. você aprende pelos outros, né? Ou você aprende pelos outros, a sua dor ou a dor dos outros. E eu acho que cada vez mais que vem à tona, né, uma dor aí dos outros, as empresas seguram mais, puxam um pouco mais o freio, né? Então, eu concordo contigo que a governança ela vem nesses altos e baixos, né? A gente acreditava ali que com a LGPD a coisa ia ficar muito mais séria, né? Principalmente no Brasil, né? O brasileiro ter com seu jeitinho, acabou dando jeitinhos ali para tentar burlar né, e criar uma governança fake ali, mas agora a coisa, na minha visão, assim, de novo, né, não tem mais humano ali para intermediar, né? Então, se eu colocar aí um bot, Não tem mais jeitinho, né? Não tem mais jeitinho, né? não tem mais jeitinho, entendeu? Assim, se você publicar um algoritmo que usou, né, dados privados que não deveriam ser expostos, né, que colocou ali dados sem qualidade, que fez que o algoritmo tomasse uma decisão errônea, né, você vai sofrer as consequências, né? E as empresas acredito que estão percebendo um pouco isso e de alguma forma têm freado, né, iniciativas, né, para a tristeza aí dos CEOs, né, que querem acelerar, né, mas a realidade ela é cruel. E para nós, acho que é uma grande felicidade, porque as empresas começam realmente a levar a coisa a sério, né? Então, começam a pensar, né, nas disciplinas, né? O Leandro comentou aí sobre gestão de metadados, né? Então a gente É percebe que muitas empresas importantíssimo. que só olhavam para a questão do metadado técnico, né? Começam a olhar mais para o metadado de negócio, né? Porque a IA ela precisa entender a linguagem do seu negócio, então você precisa ter contextualizado, né, os seus dados com as definições do negócio. As empresas começam a olhar para a qualidade, né? Começam a olhar para a gestão dos dados mestres, a visão única do cliente, né? Eu preciso ter a informação mais completa do meu cliente, né? A história dos silos, eu não posso ter essa informação em silos, né? Eu preciso olhar para a privacidade, né? Então, assim, poxa, eu não posso permitir que uma área utilize dados sensíveis no seu algoritmo de IA. Eu preciso ter a visibilidade de que algoritmo está usando que dado, né? O impacto que eu vou gerar se eu, de alguma forma, romper ali a minha cadeia de dados, né? Então,
felizmente, essa onda do IA tem sido muito benéfica, né, para a governança. Alan, me diga uma coisa, como é que você imagina a profusão e a difusão de de cada funcionário, por exemplo, ter a capacidade, cada colaborador numa empresa ter a capacidade de gerar a sua IA ou gerar o seu, assim, totalmente descentralizado, sem nada. O que você acha que isso pode acontecer? Vai ser uma bomba atômica que vai matar uma formiga? O que você acha que isso vai, como é que isso vai Não, bomba acontecer? atômica para matar outras coisas, mas é uma bomba atômica, né? Eu acho que para você conseguir descentralizar, eu não sou contra a descentralização, não. Né? Eu não quero que todas as analytics fiquem aqui debaixo de um guarda-chuva, mas eu tenho muita clareza de que as empresas precisam ter uma maturidade, né, em relação aos dados para consumo e geração de informação já com uma maturidade um pouco mais avançada. Não dá para de cara você falar, pô, olha aqui, todo mundo tem aqui, pode gerar o seu agente, pode estar aqui, você pega os dados aqui nos sistemas, vai lá e gera a sua IA para você enviar e-mail para cá e tomar tomada de decisão para lá. Eu acho que a gente precisa percorrer um caminho de maturação ainda grande. Então, talvez seja importante, em algum momento, as empresas, né, elas centralizam, alcançam um pouquinho de maturidade para conseguir essa descentralização, com muito cuidado. E aí, como a gente já falou, dentro dos 4 pilares, né, entrou o pilar dos dados, que o Carlos comentou, é a governança que sustenta isso. Você precisa ter uma governança de dados mais estruturada e madura para conseguir fazer uma descentralização de uso e de consumo de dados. Mas eu acho que a empresa talvez tenha que pensar nisso a médio e longo prazo. O Alan e Manuel, assim, um bom ponto aí que a gente está vendo também é a expansão da área de governança de dados para a governança de IA, né? Então, assim, muitas empresas estão expandindo, né, o alcance do seu programa de governança para a governança de IA, porque se você pensar, cara, são as mesmas disciplinas, né? Quem é o dono do algoritmo, né? São, Como é que esse algoritmo é alimentado? A história da linhagem, né? Que tipo de dado alimenta? Está Qual a qualidade documentado, desse dado? tá documentado aonde, né? Onde é que você está Está documentando esse documentado dado? aonde, né? Quem é a área, de que departamento, qual é o caso de uso, qual é o processo de negócio que ele subsidia. São as mesmas preocupações da governança de dados, né? Então, essa é uma tendência que a gente tem visto no mercado, de fato, até as nossas soluções também têm expandido esse alcance, né, para governar, além de governar dados, governar IA, porque é uma realidade, né? Assim, não tem como deixar a coisa solta, né? Porque senão vai virar uma grande bagunça, né? Assim como no passado, né, virou com dados, né? Então cada um produzindo o seu dado no seu formato, né, para o seu sistema, para a sua área, né? As empresas felizmente estão antevendo essa movimentação e começam, né, a expandir o seu programa para que não vire essa bagunça e que consigam controlar um pouco isso, né? Então, assim, não é todo mundo vai poder gerar seu agente, né? Então, eu centralizo ali, né, procedimentos para que a coisa já nasça, né, mais organizada e depois eu não tenho que correr atrás para, né, para resolver a bagunça que, de novo, né, assim, pode causar um impacto muito maior, né, porque a vai gastar tendência. mais dinheiro, né? Vai gastar mais Pois é, dinheiro. pois é, vai gastar muito mais dinheiro, talvez Vai gastar gere mais dinheiro, né? danos de exposição aí da imagem e por aí vai. Frustrações. Frustrações. Exatamente. E o Gabriel, Leandro, o Gabriel diz uma coisa muito interessante. O Gabriel diz que governança de IA, ela ultrapassa a governança de dados, ela tem que ser uma governança corporativa. O que você acha disso aí? Acha legal? Nosso querido Gabriel fala. Você está mudo.
Eu vou até fazer um jabá aqui sem levar nada, que é o livro, um livro de governança de IA, se eu não me engano o nome, que uma das coautoras foi, acho que cara, se eu errar o nome dela e falar o nome errado, eu não vou falar agora, que senão eu posso errar e vai dar ruim, mas é um livro de governança que foi lançado esse ano, governança de IA. E esse livro é excelente porque ele não se atém só à governança e ele fala da governança corporativa. E de novo, né, eu lendo o livro, né, também não tem muita novidade, né? É a governança corporativa aplicada a todos os sistemas e agora ela está aplicando a mais um sistema que ela deve ser metrificada, deve ter acompanhado, deve ter seus ritos, né? Então, assim, é um conjunto de preocupações que as empresas, de métodos, né, de controle e de governança corporativa e de dados que as empresas já têm, né, e vão aplicar a essa novidade, né? Mas eu penso que o mercado, né, tudo é muito, as coisas acontecem muito organicamente, né? Por quê? A gente teve lembrando da LGPD, né? LGPD em 2019, o mundo vai acabar se não tiver gestão de privacidade. Aí um pouco mais para trás era o Data Lake, né? O Data Lake, você faz uma aglutinação de todos os dados da empresa. Se não tiver governança no Data Lake, o mundo vai acabar. O Data Mesh foi a mesma coisa. Então, eu vejo que a IA é a mesma coisa, né? A gente está nesse processo, e a IA ainda é muito mais, um caminho muito mais nebuloso que a gente vai aprender ainda, né? No sentido de, cara, o quanto de governança eu vou ter que aplicar em quais situações. Então, a gente está só começando essa jornada, né? E eu fico muito feliz de estar vendo isso, né? Porque é uma revolução, eu diria, uma revolução para a humanidade, né? Isso vai mudar o cenários que a gente nem imagina vão mudar. Então, assim, eu tenho uma tendência a não ser mais tão alarmista, né? E eu vejo que as coisas vão se adequar, né? E a gente vai aprender, né? E por que eu falo muito isso? Para sempre desmistificar a questão de, cara, se você implantar IA sem governança, tem que ter, o mundo vai... Não, o mundo não vai parar. Calma. A gente ainda vai aprender em até que nível a gente precisa ir, em que profundidade, o quanto a gente precisa, né? Qual é o agente que vai estar fazendo aqui? Qual é a decisão que ele vai tomar? Que dado que ele acessa? Então, é um processo de aprendizado que eu acho que está todo mundo junto nesse bolo e a gente vai se encontrando, né? Em que medida a gente vai aplicar essa governança corporativa, a governança de dados, nesse novo elemento que surgiu aí no jogo chamado inteligência artificial, né? Eu acho que você tem razão. Eu vejo dessa forma também. Creio que em algum momento a gente vai aprender a andar, na verdade. A gente está engatinhando, vai aprender a andar. Mas a minha questão é o mercado, muitas vezes, ele faz uma pressão muito grande em cima do executivo, né? Se você olhar se você olhasse em 2024, fizesse uma pesquisa, foi feita uma pesquisa de quanto o diretor de tecnologia, CEOs das empresas teriam investimento quer dizer, alocariam investimento para a IA, 80% deles fariam isso. Né? Vamos alocar em IA, vamos fazer o dinheiro em IA. Quer dizer, às vezes os caras não sabem nem para que é, né? Se é para comer nem para passar para o cabelo, não passar no cabelo. Mas, porra, o cara tá fazendo, né? O dinheiro porque ele quer acompanhar a vibe, né?
Então, isso que você está falando é normal. Eu até tenho uma tendência aí, eu queria ouvir o Alan e o Carlos sobre isso, que eu penso que, no momento, Leandro, a gente tem mais é que, inicialmente, fazer, em vez de fazer governança de IA, tentar melhorar as boas práticas, quer dizer, você colocar alguma coisa que diga, ó, vou fazer as boas práticas de IA, como que a gente faz melhor a IA, para depois a gente fazer uma governança, né? Você passar, porque muitas vezes você confunde RPA com IA, muita gente confunde essas coisas, né? Chega num nível, vou fazer uma automação de um processo. Não, na verdade, se for RPA, você faria isso, né? Então, eu acho que fica nesse processo ainda. Você faz as melhores práticas, né? Desenvolve as melhores práticas e vê como é que aquilo vai acontecer, e aí depois você pode ver com as práticas existentes, você colocar uma governança de IA, que aí envolve aquela governança corporativa. O que você acha, o Alan, do que eu estou falando? Eu acho que é esse mesmo caminho, Manuel. Concordo 100%. E com o Leandro também. Eu acho que vocês tocaram aqui nos pontos que são fundamentais. As coisas não vão deixar de acontecer, como o Leandro falou. As iniciativas vão seguir, né? Com governança ou sem governança vão seguir. Pode ser, vão haver tropeços, por isso que a gente está aprendendo a andar. Então, as coisas estão acontecendo. É lógico que quando você tem melhores práticas já definidas, isso tende a melhorar, né? Diminuir o risco, mas, de fato, essas coisas andam em paralelo, andam tudo ao mesmo tempo, as coisas estão acontecendo, as transformações digitais estão acontecendo, as iniciativas de IA, é lógico que a gente busca fazer iniciativas de IA com dados que estão mais organizados, estruturados, com melhores práticas, ou antes de implantar, deixar os dados mais organizados, mas você não consegue fazer isso da empresa toda de uma vez só, né? Você tem que fazer passo a passo e as coisas estão andando ao mesmo tempo. Exatamente como o Leandro comentou. O tal do orgânico, né? Então, de fato, a gente tem visto justamente passado, né, esse frenesi que as empresas começam a perceber até onde eu consigo ir, né? Então, poxa, tem empresa aqui assim, ó, eu tenho como política aqui ou como melhor prática, na verdade é uma política, né? Porque assim, a melhor prática é opcional, né? Não gerar nenhum tipo de agente com informação sensível, né? De clientes, por exemplo, né? Não expor nenhum tipo de agente para o mundo externo, né? Então, começam a experimentar dentro de casa, né? Começam num universo bem reduzido, né? E aí, assim, à medida que vão percebendo o que é necessário, o que é preciso, onde eu preciso melhorar, que dado eu preciso melhorar, aí sim vão expandindo, né, os casos de uso, né? E vão crescendo nessa jornada também, que é uma jornada. Mas isso é o fato, as coisas não vão deixar de acontecer, né? Elas só esse ritmo de acontecimento que talvez não seja o que pintaram aí no começo. Exatamente, é isso. A coisa nem é tão bonita, mas também nem é tão feia quanto as coisas se imagina, né? O bode não é tão feio assim, né? Botado na sala, né? Pois é. É isso aí, gente. Mas de novo, assim, eu acho que assim, a gente estamos surfando, né, em relação à governança, uma nova grande onda, né? E coisas como aqui, né, como provedor de solução de gestão de dados, né, coisas que estavam de certa forma até meio estigmatizadas aí no mercado, como gestão de dados mestres, né, que toda empresa via como um projeto, putz, é super complexo, né, vou gastar muito dinheiro para isso. Começam a enxergar com outros olhos. Necessário, com necessidade agora. Pois é, assim, eu preciso ter a melhor gestão dos meus produtos, né? Porque o algoritmo ele vai decidir, né, qual produto alternativo que eu vou oferecer, quais são os componentes que vão, né, de reposição que eu vou utilizar para aqueles produtos. A melhor visão do cliente, né? Então, poxa, se eu vou oferecer algum tipo de recomendação de forma automatizada pelos meus agentes, eu preciso ter certeza de onde aquele cara mora, qual que é o melhor dado de contato, quais são os seus relacionamentos, se as pessoas outras pessoas que eu tenho da minha empresa têm algum tipo de relação com essa pessoa.
Então, assim, a gestão do dado mestre, ela volta com uma força, né, gigantesca, né, como um componente essencial aí da efetividade, né, desses programas de agêntica, né, de IA generativa, etc. Principalmente se você tem a quantidade de legados muito grande, né? Se você tem legados aí que são, Pois é, são né, antigos, né? sim, E bastante, 10, 20 anos aí, você acaba cada um com a sua visão é isso de aí. cliente, de negócio, de crescimento, né? Esse é um problema, Pois né? é, Esse é um problema muito sério. chegou a É um hora de problema que o arrumar o marido. puxadinho. Chegou a hora de arrumar o puxadinho. Esse que é o Agora, recado para os Exatamente, nossos cara. clientes. Exatamente. Eu percebo também, e aí, Carlos, que na o que você. verdade, eu percebo bastante que dentro desses pilares que a gente está comentando, e aí num grau de maturidade, que as soluções, elas foram mais, ganharam mais maturidade com uma Uhum, aceleração maior do que as pessoas. Então, dentro de pilar, aqueles pilares de pessoas, as soluções elas já estão no nível. Né? Hoje, eu sei que foi uma corrida, porque a gente vem acompanhando há alguns anos, né, da evolução das soluções, e agora acho que elas já estão numa maturidade bem relevante, né, que as pessoas já conseguem pensar numa estratégia de implantação de governança com as soluções que já estão atendendo muitas das necessidades, mas ainda tem aqui um pilar pessoas, que é um dos grandes desafios para as companhias. com certeza, com certeza. Eu Acho que concordo, hoje é a maior concordo. barreira, né? Hoje essa é a maior barreira. As pessoas é complicado, né? Você tem que primeiro, por isso que a gente está no nosso evento, nós estamos forçando a ideia de ter um painel sobre cultura, né? Sobre cultura de dados, porque é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Uma das É coisas isso. mais complicadas que tem é de cultura, fazer cultura, porque ela se você não tiver comprometimento das pessoas, complica, né? A gente vê isso, né? Aí você não pode plantar uma tecnologia, aí fica ela, quer dizer, o cara vai dizer sempre que a tecnologia é culpada, porque na verdade ele não tem a cultura sobre quem entende o que é aquela tecnologia para ele, ou qual é o tipo de profundidade que ela pode alcançar para ele, entendeu? Essa é a ideia, tá? Legal? Léo, mais alguma coisa aí que tu quer falar aí, cara? Leandro, tá mudo, Oi, tá tá no mudo. mudo, Leandro. Leandro, tá no mudo. Não, só concordando aqui com as feras aqui e aprendendo aqui com vocês também, né? Que isso, cara? Eu digo sempre o seguinte: depois você vai ter uma surpresa no evento lá, que eu vou ler o nome para você. Você vai ver. Ih, Eu falei isso hoje com o Wagner. Manel. Vê lá, Manel. Mas é muito legal, cara. Tem muito a ver com a tua postura, você vai ver. É A muito expectativa legal. está alta para esse evento, hein, Manuel? A gente Ô, poderia falar um Manel, pouco sobre o evento agora. Fale, diga. antes de falar do evento, deixa eu fazer só um comentário aqui da Terezinha, da Tereza Tá bom. Cristino, e Uhum. do Ronaldo, desculpa, do canal do Ramon. A Tereza, ela fala aqui que, né, como é difícil que as empresas entendam que mais do que nunca a fundação ela é fundamental. Foi falado muito isso aqui hoje no início, né? E o canal o canal do Ramon, provavelmente deve ser o Ramon que está aqui. Penso que ao aproximarmos a governança da operação, conseguimos entender melhor as dores e atuar de forma colaborativa. Isso gera reconhecimento e transforma a governança em uma parceria estratégica. Só que se alguém É quiser fazer verdade. algum comentário, quiser dar algum comentário em Não, cima disso. Isso tem total razão. O que nós comentamos aqui ainda há pouco, né? É exatamente tudo isso. Você tem que ter a formação, você tem que ter toda a parte inicial da cultura, o embasamento. E quando você consegue entender a parte operacional também, quando você chega perto da governança, você chega a entender como a operação, quer dizer, como negócio, eu digo como operação, como negócio ele atua, fica muito mais fácil você obter melhores resultados. Eu tenho uma experiência bastante grande sobre isso. Um tempo aí a gente fala depois sobre isso, mas isso é a grande verdade.
né? Porque negócio significa a gente, se alguém lembra do manifesto que a gente fez, o Leandro lembra também, a gente botou um ponto que chama-se os dados contam a história de uma empresa, tá certo? Então, se os dados contam a história de uma empresa, você tem que entender o negócio daquela empresa ao longo do tempo, como ele foi, para poder estar perto da solução que você vai dar para o seu cliente em termos de da entrega de valor da governança. Então, se você sabe qual é a história dos dados, a operação, entendendo o negócio, você consegue claramente fazer chegar até ele o valor que ele, ao usar o dado e dizer assim, esse dado está governado, está tranquilo, está com qualidade, está com tudo, quer dizer, os preceitos da governança eu posso usar. Essa é a ideia. Tá? Eu vejo assim. Manuel, só complementando, né? Esse tema, né, que o Ramon trouxe, é um dos nossos maiores desafios, né? Não sei se ele, quando comentou, ele tem essa percepção, né, de que, cara, a gente tem que navegar no estratégico, né, para, de alguma maneira, dar visão à companhia do que está acontecendo e o que aquela iniciativa está gerando de valor. Então, você tem uma conexão com o estratégico, né? Mas esse estratégico ele não pode estar voando, ele não pode estar ele está direcionado. Ele tem que estar fundado o que ele chamou de operação, né? Que é a entrega conectada com um projeto, né? Então, assim, às vezes parece simples, né? Mas, cara, na prática exige um pouco de sol, né? Que você já tem que ter pego um pouco de sol na cara para você olhar esse ecossistema e entender o quanto você dosa no estratégico e faz a entrega acontecer, porque é a entrega que vai sustentar esse discurso estratégico. E também o discurso estratégico que vai pavimentar que novas entregas sejam feitas. Então, é um ciclo virtuoso, né? Em que vai depender muito da experiência do profissional, né? O quanto ele está só pensando aqui em cima, ou o quanto ele só pensa aqui embaixo, né? Esse dosar, né? E eu vejo que esse dosar só vem depois que o cara capinou um lote aí. Tem que ter uma... Mas cara... É uma estrada. Com a experiência, a pessoa vai pegando e vai também sentindo a empresa que ela trabalha, né? Porque ainda tem isso também, cara. Aqui qual é o ambiente, né? Aqui é um ambiente que a gente... É uma indústria que, cara, a gente tem que ter norma para tudo, ou aqui, a gente gera IA e depois que a gente vai ver como é que resolve aí a governança. Então, o agente, né, o impulsionador da governança numa determinada companhia, ele também tem que fazer essa leitura, né, do ambiente. E aí ele vai dosando conforme a percepção do ambiente e da experiência dele, né? É verdade. E aí vai dar bom. Até o comentário do Paulo Toldo aqui. Governança nem sempre é amada, mas nunca foi tão necessária para que passos evolutivos aconteçam e tornem possíveis os próximos. Maravilha. Gente, fechando aí com uma chave de impacto, hein, Paulo? Deu aí uma colocação bacana. E assim, gente, legal. Antes da gente fechar, né, para a gente despedir aqui todo mundo junto de uma vez, nós passamos um pouquinho do horário, o Alan e Carlos, posso dar só uma mensagem para a turma aqui e a gente fecha todo mundo junto aqui na tela, pode ser? Claro. Com certeza. Maravilha. E é isso aí então, gente, seguinte, para quem não está sabendo ainda, tá? O nome já deixa, claro, mas às vezes as pessoas entram aqui pelo conteúdo e não veem ali o que está acontecendo. No dia 12 agora, na quarta-feira que vem, há exatamente uma semana, nós teremos o Dama Brasil Summit 2025. Nós temos aqui tanto o Manuel Dutra
quanto o Leandro Coelho, que são do Dama Brasil, que são responsáveis aí por essa curadoria maravilhosa, né, do evento. Vamos ter painéis, palestras, presencial em São Paulo, tá? Então, para quem está aqui no chat, na plataforma oficial, né, que é a Digital Edu, você pode acessar o link que eu vou colocar no chat agora para vocês, tá? Ou então, ao sair daqui, é só vocês clicarem na plataforma em eventos e planos, e lá vão ter os eventos que estão em execução. Então vai estar lá, Dama Brasil Summit, tá? Aí vai ter a mesma informação. Mas eu vou aproveitar, já vou mandar esse link direto aqui, vou mandar tanto na rede social, quanto lá no chat, tá? Para quem tem certificado de participação, vou colocar no chat também, ok? No chat da plataforma, tá, gente? Oficial. Nas redes sociais, infelizmente, não tem certificado. Enquanto eu coloco aqui, quero deixar com o Manuel para falar para a gente, o Leandro, né, o que teremos aí no nosso evento. Dá Vamos lá. Aí, Manuel. Vamos lá. Eu espero que esse evento seja um aglutinador de pessoas e soluções e ideias e uma série de aprendizados que nós tenhamos e uma troca. Porque todo evento, para mim, é uma troca de experiências, as pessoas falando sobre o mesmo assunto, falando sobre esses assuntos que nós comentamos agora, tem a possibilidade de trocar informações. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Entendeu? Então, a gente tem essa possibilidade. E agradecer realmente aos patrocinadores, todos os patrocinadores que acreditaram nessa nossa jornada aí, porque sem eles também a gente não conseguiria fazer nada disso. Obrigado à informática, à OS, à Selbet, a Gavar, me lembra que eu já não me lembro. A Dev Trends e a Atra. Isso. A Kitec, a BLR Data e a da Corp. Pronto. Então, todo mundo, quer dizer, eles acreditaram, e muito obrigado a eles. E queria ouvir um pouco, Leandro, depois de você, eu queria ouvir o que o Alan e o Salvador esperam desse evento. Fala, Léo, diga aí. Agradecer o pessoal, né, que ouviu aqui, acompanhou a gente até aqui, né? Foi um prazer conhecer o Alan, o Carlos, né? Sempre que a gente tem esses encontros, eu sempre fico muito feliz que a gente sempre aprende alguma coisa, né? Sempre. Então, muito obrigado por vocês compartilharem um pouco da experiência de vocês. Muito obrigado, Manel. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente, que vão ouvir aí, vão ver e ouvir a gravação. Eu acho até que a gente pode pensar num tema para o próximo evento, né, que é conexão, né? A ideia realmente do evento é conectar pessoas, soluções, os conceitos, os temas de dados, né? Então, a gente criar esse ambiente propício a gerar essas conexões, sabe? Então, a gente está com expectativa altíssima, né, de que vai ser um encontro excelente. Vão ter, acho que, cara, as cabeças, né, que falam de dado, que estudam, e que praticam no seu dia a dia, né, vão estar lá, né? Então, a gente está com uma expectativa altíssima de que vai ser um sucesso e que eu desejo que cada um aproveite e tire o máximo aí desse encontro. É isso. Alan, que ótimo. Eu adoro esse assunto, né? Falar de dados, pode convidar que a gente vai ficar aqui falando a noite toda. Eu, Manuel, já conheço há bastante tempo. Carlos, foi um prazer. Leandro, Wagner, obrigado pelo convite. Manuel, tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso. E aí, dando spoiler aqui da apresentação da Icatu, vamos falar muito de mundo real,
dos desafios que a gente enfrenta, dos desvios de rotas que a gente precisou. Então, eu acho que o evento vai agregar bastante para todo mundo que estiver lá. Tem uma expectativa muito alta, estaremos lá. Na quarta-feira a gente se encontra. Com certeza. Salvador, vamos lá, Salvador. É isso aí. Salvador, aproveita no final e ainda faz aquele mexanzinho. Vem pro meu stand, hein? Porque tem um tanto de gente aqui que tem credencial. Tá colocando aqui, ó. Dama Brasil Summit será sensacional. Parabéns até o dia do evento. E por aí vai. Não, e tem a ver um pouco com a minha expectativa, né? Claro, assim, esse tipo de evento a gente aprende muito, né? Tem muita troca. E nós, como representando a informática como provedor de solução de tecnologia, eu gostaria muito de escutar dos clientes quais são as principais dores, né? Assim, quais são os principais desafios, até para entender se a tecnologia está acompanhando, se a gente está no caminho certo, né? E muitas vezes até para os clientes, muitos não sabem que a tecnologia pode ajudá-los, né, nesses desafios atuais, que existem formas mais rápidas, mais práticas de fazer. Por exemplo, hoje, né, a gente está incorporando IA nas soluções de gestão de dados, de governança, né? Assim, a IA também está acelerando muito dos processos aí de governança. Então, é trocar essas informações com os nossos clientes, nossos parceiros, para que todos se beneficiem, né? Todos possam aprender e fazer a coisa de um jeito melhor, né? E, bom, Beleza. um prazer a todos aí, agradeço. Quarta-feira a gente se vê lá. E Quarta-feira a nos gente se vemos vê lá. na próxima quarta. Maravilha, E aí? gente. É um prazer ter vocês aqui. E nos encontraremos lá, né? Conhecer os 4 presencial, né? O Alan, o Carlos, o Manuel e o Leandro. A gente fala muito de forma online. E é isso aí. Quem estiver com a gente, acesse o site, conheça o evento, faça uma forcinha para estar lá, porque vai ser maravilhoso, tanto o conteúdo quanto o momento de integração, de networking. Nós teremos lá uma mesinha de podcast também. Quem sabe você, como participante, não é o nosso entrevistado do dia, não é isso? Gente, um abraço, Alan, um abraço, Carlos, Manuel e Leandro. Sucesso. Muito obrigado. Valeu, Até a próxima. pessoal. Muito Valeu, obrigado. galera. Um abraço, obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.